muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira entra a hashtag Sextou e o Vasco faz hoje o único treino forte visando a partida de amanhã, 7h30 da noite no Barradão, contra o Vitória da Bahia pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vou trazer muitos detalhes sobre essa partida, mas antes eu peço para você dar o like nesse vídeo, é importante demais, é só clicar no curtir. E você que até agora ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, me dá essa moral. Clique aqui embaixo, inscreva-se no canal, você vai ficar muito bem informado, acione o sininho das notificações e compartilhe sempre nossos vídeos. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, publica no Twitter, ajuda demais o canal que já tem mais de 156 mil inscritos e contando muito com a sua audiência e a sua contribuição. E como eu disse, o Vasco joga amanhã contra o Vitória da Bahia, o treino acontece hoje no CT Moacir Barbosa e depois o Vasco já viaja para Salvador para essa partida de amanhã. E o Vasco precisa muito dos 3 pontos nessa partida para voltar a ficar no pelotão da frente da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Vasco é o 10º colocado com 22 pontos, 4 pontos a menos do que o primeiro time dentro do G4. E essa 16ª rodada começa hoje com 3 partidas muito importantes: Remo e Operário, Guarani e Brasil de Pelotas e o Coritiba recebendo o Goiás. Todas essas partidas interessam muito ao Vasco e daqui a pouquinho eu vou falar muito sobre Vasco e Vitória que vão participar dessa partida de amanhã no Barradão. Mas antes, vamos aos números desse confronto, um confronto histórico entre Vasco e Vitória da Bahia. Vasco e Vitória já se enfrentaram em 46 jogos na história e o time baiano tem vantagem. São 14 vitórias do Vasco, 12 empates e 20 vitórias do Leão de Salvador. Desses jogos, foram 38 pelo Brasileirão e 8 pela Copa do Brasil. Agora, nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, o Vitória venceu 6 vezes, com 2 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. Já nos gols marcados, há uma igualdade. São 66 gols feitos pelo Vasco e 66 gols feitos pelo Vitória. E a última vitória do Vasco sobre a equipe baiana foi exatamente no Barradão, onde vai ser o palco de amanhã. Goleada por 4-1 em 2017, com gols de Canu contra, Balotelli, Paulo Vitor e Guilherme Costa. Como já virou tradição aqui no Bom Dia Gigante, antes de falar do Vasco, vamos trazer as informações do nosso adversário. E quem traz as notícias do Vitória, que vive um momento muito complicado, é o repórter Emídio Pinto, da Rádio Salvador FM. Conta pra gente, amigo! Um abraço para você, Flávio, e os amigos do canal Atenção Vascaínos. O Vitória tem um compromisso extremamente importante contra o Vasco da Gama no próximo sábado, mas com a situação complicada. A Vitória que não vem bem nesse Campeonato Brasileiro, Série B, está lá embaixo na tabela de classificação e sempre flertando com um grupo de rebaixamento que trouxe o Ramon, um pouco mais de 2 meses na equipe. Ramon, que foi ídolo do Vitória como jogador, veio como sucessor do jogador Rodrigo, também outro ídolo da equipe do Vitória, que venceu uma partida e jogou apenas uma partida no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Ramon não conseguiu fazer boas exibições, a torcida pegando no pé, porque sabe que ele entende de bola, conhece futebol como jogador, mas como técnico não vinha fazendo um belo trabalho. Com isso, ontem à noite tive uma conversa entre ele e a diretoria e ele foi desligado na manhã de hoje. Há um impasse ainda, porque o Ramon quer receber, o que tem para receber, eu acho que não recebeu nenhum salário ainda, e por conta disso o Vitória queria fazer um acordo, é o que se fala, a Vitória não confirma oficialmente, fazer um acordo para que ele deixe a equipe do Vitória como se estivesse pedindo demissão. Fato que ainda não foi debatido oficialmente, mas o fato é que Ramon não é mais técnico do Vitória, deixou a equipe do Vitória próximo de um compromisso importante. O Vitória não tem outro técnico, Rodrigo ainda está inscrito no BID, quer dizer, mesmo não fazendo mais parte do cast do Vitória, mas continua com seu nome no BID. Detalhe, ele ainda não acertou a sua vida, né, de que forma está saindo do Vitória. Por isso o nome dele continua no BID. Por enquanto, é o auxiliar da comissão fixa do Vitória que está treinando, o filho do falecido saudoso Carlos Amadeuzinho, que está treinando o Vitória, comandou o treino de hoje e o Vitória aguarda providências para trazer um novo técnico, coisa parecida, para pegar o Vasco nesse compromisso dificílimo do Vitória no próximo sábado, depois de ser eliminado pelo Internacional.
E o Vasco, hein? Como eu disse na abertura desse Bom Dia Gigante, o time faz hoje no CT Moacir Barbosa o último treinamento e depois viaja para Salvador para enfrentar o Vitória amanhã às 7h30 da noite no Barradão. E o técnico Lisca está tentando ali definir a sua equipe, fazendo muitos mistérios em relação à escalação do Vasco para essa partida. E olha, por conta de todo o treinamento ser fechado à imprensa, ter as informações muito escassas, a gente se baseia aqui no que falou o Lisca após a partida contra o São Paulo, em algumas declarações e algumas possibilidades em relação ao time de amanhã. Tudo leva a crer que algumas informações podem ser pinceladas. Por exemplo, o Léo Matos deve voltar à equipe, já o Rômulo deve ser o substituto de Bruno Gomes na volância e lá na frente o Sarrafiori pode ganhar uma oportunidade no time titular do Vasco. Baseado nessas informações, o time provável do Vasco para o jogo contra o Vitória deve ser o seguinte: Vanderlei no gol, Léo Matos, Miranda e Leandro Castan. Mais à frente, Rômulo, Juninho, Marquinhos Gabriel, Sarrafiori, Léo Jabá ou Morato e Germancano lá na frente. Esse um provável time do Vasco. Até a questão do esquema é complicado falar hoje, porque o Vasco está muito restrito a essas informações, mas a gente entende porque o jogo é muito complicado, esse jogo contra o Vitória, e o Vasco precisa não só se fechar entre eles, os jogadores, e buscar essa vitória que vai ser muito importante. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Em relação ao elenco que viaja hoje para Salvador para essa partida contra o Vitória, há uma expectativa pelo retorno do lateral esquerdo Riquelme. Tudo vai depender do treinamento de hoje no CT Moacir Barbosa. Se ele for liberado, ele vira uma opção para o técnico Lisca, pelo menos no banco de reservas. E os paraguaios Diego Fernandes e Elias Ovelar vêm ganhando a cada dia mais espaço no time sub-20 do Vasco. Os dois foram titulares na vitória por 3-0 sobre a Portuguesa da Ilha pela Taça Guanabara. Diego, inclusive, fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Já o atacante Elias Ovelar publicou essa foto em sua rede social, comemorando bastante a titularidade do Vasco sub-20. E por falar no sub-20 do Vasco, ele volta a campo amanhã às 10 da manhã no Nivaldo Pereira para enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Eleven Sports aqui na internet. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre a possibilidade de reforços. Por enquanto, a gente não tem nenhum tipo de informação em relação a nomes que o Vasco poderia estar tentando no mercado para reforçar a equipe ainda dentro dessa temporada. A diretoria trabalha em absolutamente sigilo em relação a essas possibilidades de contratações. Mesmo assim, eu perguntei na coletiva de imprensa após o jogo contra o São Paulo ao técnico Lisca sobre a possibilidade do Vasco trazer zagueiros, até porque o torcedor do Vasco anda meio chateado, vamos dizer assim, com a dupla de experientes, Leandro Castan e Hernando, por conta dos sucessivos erros nas últimas partidas. E além dos dois, o Vasco tem apenas no elenco 3 jogadores da base, Miranda, Ulisses e Ricardo Graça, que está nas Olimpíadas e volta na semana que vem. E você confere agora o que falou o Lisca sobre essa possibilidade do Vasco buscar no mercado um jogador que não seja nem tão experiente, nem tão jovem para ser um reforço para a zaga do Vasco. Confere só. Eu considero o Miranda um jogador jovem, mas experiente, não? Um jogador com passagem em seleção, com jogos pelo Vasco, e pelo que eu conversei com o Miranda, pelo que eu vi nas dinâmicas que nós fizemos, um jogador muito maduro, cara, muito maduro, muito decidido, muito feliz com aquilo que faz, valoriza demais o Vasco. Então, muitas vezes o jogador tem mais idade, mas não tem experiência, não tem o cognitivo, não tem talvez o caráter que o Miranda tenha, né?
O Ulisses também é um jogador de muita força, muita imposição, a gente está trabalhando bem com ele, mas ele tem dado uma resposta muito legal também nos treinamentos, né? Talvez a gente tenha que puxar um pouco o freio dele, né? Porque muitas vezes ele vai demais, ele é um cara que se expõe, então ele precisa também aprender a dosar um pouco mais essa força, né? O Castanho e o Hernando são muito experientes também, têm boa condição. Vamos ver, vamos analisar, né? Talvez, se for necessário, ou algum jogador não tenha condição de dar sequência, muitas vezes pode acontecer uma lesão ou alguma situação, talvez a gente possa rever isso. Mas eu estou satisfeito ali com os jogadores que tem. Hoje eles deram uma boa resposta num trio também, jogando como trio. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente está sempre em constante avaliação, todos nós, né? Não estamos tão distantes do G4, não. Já teve times que estavam bem mais distantes e conseguiram acesso. Então, é caprichar, concentrar, focar bem a partir de sábado contra o Vitória para a gente começar a nossa arrancada. É isso, torcedor. Tem que utilizar essa situação que aconteceu no jogo contra o São Paulo como combustível para voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, já que a última partida o Vasco foi derrotado pelo Botafogo por 2-0 e por isso o Vasco precisa muito dessa vitória contra a equipe baiana para poder dar um novo ritmo e também motivação para o Vasco buscar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro da Série B. E você que chegou até aqui, mais uma vez eu peço, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, compartilhe. É só copiar o link, copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E você que ainda não conhece as nossas redes sociais, tá passando aqui, ó, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, você não conhece? O card tá passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, com certeza você vai ficar muito bem informado. Hoje à tarde tem programação nos nossos dois canais e à noite o Flávio Dias chega com o nosso Avenews ao vivo, 9h30 da noite. Ele e Jéssica Dias, com certeza com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Jornalismo esportivo de qualidade, credibilidade e seriedade você só encontra aqui no YouTube, no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Ótima sexta-feira. Amanhã a gente se vê no nosso Boletim AV especial de sábado. Grande abraço, galera. Fui!